Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Mateus capítulo 7, do verso 24 em diante, a palavra de Deus diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha que texto interessante, que texto tremendo. Na última sexta-feira, o Ministério Pedras Vivas, que é o Ministério de Louvor e Adoração aqui da Igreja Fonte da Vida, lançou essa música que nós ensinamos nessa noite. Uma música muito especial que chama Firme Fundamento. Essa canção que nós cantamos algumas vezes, que Ele jamais vai falhar, que nós estamos seguros, firmados sobre essa rocha que é Cristo Jesus. Uma canção de fé, uma canção de adoração. Se você ainda não escutou, quero te recomendar a fazer isso ainda nessa noite. Eu creio que você vai ser muito edificado e abençoado através dessa canção. Você pode achar essa canção tanto nas plataformas digitais, naquela que você usa de preferência, e também pelo YouTube, já está o vídeo lá. Com certeza vai ser uma bênção para você. E é uma canção que foi escrita inspirada nesse texto. Uma canção que foi escrita baseada nessa história, nessa parábola que Jesus conta ali no Sermão do Monte também. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus descreve um maior sermão que Jesus pregou aqui na terra, pelo menos que se tem relatado ali nos evangelhos, que foi o Sermão da Montanha. E segundo o relato de Mateus, ele encerra esse sermão tremendo, contando essa história, contando essa parábola. Muitos conhecem como a parábola do construtor que edificou sua casa sobre a rocha. Uma parábola, uma história rica em verdades, em lições, que nos ensinam sobre fé, que nos ensinam sobre o amor de Deus para cada um de nós, nos ensina sobre o propósito de Deus. E eu creio que você está edificando a tua casa sobre essa rocha, sobre esse firme fundamento, e por causa desse alicerce, por causa desse fundamento, a tua vida, a tua família, a tua casa é inabalável em nome de Jesus, amém? Quero compartilhar algumas lições com vocês dessa história, que eu creio que vai ser uma bênção para você nessa noite, em nome de Jesus. Mas é importante, antes de continuar, que você entenda os personagens dessa história. Como são poucos, não é de tão difícil entendimento. Jesus, ele fala ali, ele explica o motivo da parábola, ele explica sobre os personagens logo no início da história. Jesus, ele fala de dois personagens, de dois construtores, que constroem as suas casas. Aqui no texto fica muito claro que esses personagens, esses construtores, são figuras do ser humano.
são figuras minhas e suas. A Bíblia fala que um deles era prudente, e ele construiu a sua casa no lugar certo. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia fala que quando veio os ventos, quando vieram as chuvas, quando vieram as adversidades, porque ele foi prudente, porque ele construiu sua casa sobre a rocha, apesar das adversidades, a casa permaneceu de pé, a casa não foi abalada. E Jesus mostra um outro personagem, um personagem insensato. E Jesus conta que ele, ao invés de construir a casa no lugar certo, ele construiu a casa no lugar errado. Ao invés de construir sobre a rocha, ele construiu a casa sobre areia. E a Bíblia fala que quando vieram as chuvas, quando vieram os ventos contrários, quando veio a enchente, quando veio a adversidade, a casa não subsistiu, a casa caiu. Interessante que na palavra do Senhor, a rocha também é uma figura explorada em outros textos. Em toda a palavra do Senhor, nós vemos a rocha como uma figura do próprio Deus. Nós aprendemos, e o apóstolo Paulo, ele coloca de maneira clara, que Cristo Jesus é a rocha viva. A rocha, esse fundamento que o prudente escolheu para construir a sua casa, e por causa desse fundamento, ele pôde ter êxito, ele pôde, apesar das adversidades, permanecer inabalado. Esse fundamento, a palavra nos revela que é o próprio Deus, que é Jesus. Mas presta atenção num detalhe do texto. Os dois personagens, eles enfrentam oposição. Os dois personagens, tanto o prudente quanto o insensato, eles têm que lidar com os ventos contrários, com a chuva, com a enchente, com as adversidades. Interessante que Jesus classificou como prudente o personagem exitoso aqui na história, aquele que permaneceu inabalável, como aquele que ouve a palavra de Deus e faz algo com aquilo que ouviu, como aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra do Senhor, e obedece a palavra de Deus. Aquele que ouve a sua palavra e obedece a sua palavra, esse é o prudente que constrói a sua vida, que constrói a sua casa sobre a rocha. Já o insensato é aquele que ouve a palavra e escolhe não praticar a palavra. É aquele que ouve a palavra e escolhe não obedecer ou desobedecer a palavra. Ele também experimenta as consequências das suas ações, as consequências da sua desobediência. Agora presta atenção aqui, que de acordo com a história de Jesus, tanto o prudente quanto o insensato enfrentaram adversidades. Tanto aquele que obedeceu, quanto aquele que desobedeceu, eles enfrentaram chuvas, ventos contrários e adversidades. Interessante que as adversidades não foram exclusividades ali para os desobedientes, mas o próprio Jesus nos conta que os prudentes também enfrentaram adversidades. Jesus, ele no seu relato, na sua história, ele diz assim: o prudente construiu sua casa sobre a rocha, e quando vieram as chuvas, percebe que ele não diz, e se vier as chuvas, ele não coloca uma condição, ele fala que é um fato, ele fala que vai acontecer, ele diz assim: quando vieram as chuvas, quando vieram os ventos, quando vieram as adversidades. É importante você saber disso, para que você conserte as suas expectativas.
Sabe por quê? Aprendemos na palavra de Deus que expectativa errada gera frustração, e frustração mina a sua fé. Muita gente tem pregado um evangelho falso aí fora, extremamente antibíblico. Tem muita gente que prega aí um evangelho de facilidades, como que se a vida cristã fosse imune a problemas, como que se a vida cristã fosse imune a chuvas, ventos contrários e adversidades. Mas isso é falso, isso é mentira, é engano do diabo, para gerar frustração no seu coração, para minar a sua fé, para te afastar de Deus. Em nenhum momento Jesus nos disse que a vida cristã seria uma vida de facilidades. Muito pelo contrário, Jesus foi muito claro em nos dizer: o caminho que leva a Deus não é um caminho largo e espaçoso. Muito pelo contrário, o caminho largo e espaçoso leva à perdição. O caminho que nos leva a Deus é estreito. Lá em João, no capítulo 16, Jesus foi muito enfático em dizer que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Uma promessa de Jesus. Nós costumamos falar aqui em cima só as promessas que consideramos boas. Somos mais que vencedores, podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Cristo levou sobre si as enfermidades, as maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Sim, isso tudo é promessa do Senhor, precisamos declarar isso também. Mas uma promessa do Senhor tão válida quanto as outras é que Jesus disse: no mundo você vai ter aflição. Conserta as suas expectativas. Aí o cristão acha que não vai ter problema, quando o problema bate na porta, ele se frustra, ele começa a perguntar: por que aconteceu? Eu não merecia isso. Outra mentira, meu irmão. Porque biblicamente falando, todos nós merecíamos muitos problemas. O melhor de nós não se safaria. Biblicamente falando, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Biblicamente falando, todos nós estávamos destinados à ira do Senhor eterna. Sabe o que nós merecíamos, fruto do nosso mérito? A morte e o inferno. É isso que todos nós merecíamos. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia fala que Deus te ama de tal maneira, que Ele não queria que você passasse uma eternidade longe dEle, muito pelo contrário. Antes de você ter ciência disso, Ele pagou um alto preço, Ele levou sobre si o que você merecia, o que eu merecia, para que nele eu e você pudéssemos ter o que só Ele merece. Isso é o amor de Deus. Mas eu e você não merecíamos grandes coisas, não. Merecíamos o oposto disso. O evangelho não é um evangelho de facilidade, muito pelo contrário. No mesmo sermão, Mateus capítulo 5, Jesus fala que a chuva cairia sobre justo e injusto. Tanto o prudente quanto o insensato vão enfrentar adversidades. Os problemas e as adversidades são frutos do pecado humano, do pecado da humanidade, do pecado de todos nós. É por isso que enquanto estivermos aqui na terra, vamos experimentar as consequências da queda, que são as maldições, são as chuvas, os ventos e as adversidades. Tanto o prudente quanto o insensato enfrentaram problemas. Tanto o obediente quanto o desobediente enfrentaram problemas. A diferença é no alicerce de cada um. A diferença dos dois foi aonde eles construíram as suas casas. Aonde eles edificaram as suas casas, no alicerce, no fundamento, porque é o alicerce e o fundamento que faz diferença na hora da prova.
É ali que você vai buscar o seu refúgio. É ali que você encontra o seu porto seguro. É ali que você busca a sua estabilidade. É só ali que você vai permanecer inabalável. A diferença foi o lugar que cada um construiu a sua casa. A diferença foi no alicerce de cada um. A Bíblia fala que o prudente, aquele que ouve a palavra e obedece a palavra, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Ele constrói a sua casa na presença de Deus. O seu alicerce, o seu fundamento é Cristo Jesus, a rocha viva, a rocha eterna. Interessante a figura do construtor da casa. Ele constrói uma casa, o lugar da sua habitação, o lugar para ele habitar, porque ele habita sobre aquela rocha, ele encontra segurança. É importante porque o salmista fala sobre isso. Se você se lembrar lá, o Salmo 91, talvez o salmo mais conhecido que tem aí fora, o salmista diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, ou do Poderoso, ou do Todo-Poderoso. Ele fala de habitar no lugar que você faz a sua morada. Se você quer a segurança da presença de Deus, você tem que habitar na presença de Deus. Presta atenção, frisa essa palavra na tua mente, em nome de Jesus. Se você pode, escreve ela, digita ela aí no teu celular, num papel. Habitar na presença do Senhor. Habitar fala de constância, fala de tempo. Porque nós vivemos numa sociedade, numa geração extremamente descompromissada. Vivemos numa sociedade que diz aí fora que o casamento é uma instituição falida, que a família é uma instituição falida, porque é uma sociedade que não quer compromisso com nada. E eles trazem essa mentalidade do mundo para a casa do Senhor. Uma mentalidade sem compromisso e quer aplicar no seu relacionamento com Deus. E ao invés de construir a sua casa no lugar seguro, na presença, na rocha, eles querem só visitar. Eles querem só ser ocasionais. Eles querem só flertar com Deus, sem nenhum compromisso. Quer só os benefícios, sem nenhuma responsabilidade. Assim você não vai ter os benefícios da presença do Senhor. Eu ouvi uma frase que me enche de temor, mas ilustra um pouco o que eu estou querendo comunicar nessa noite. Uma das tecnologias que se envolve nas vacinas, nós ouvimos muito sobre isso durante a pandemia, é que muitas vacinas funcionam de uma forma interessante. Muitas vezes as vacinas têm pedaços do vírus, ou vírus atenuado, para que quando o seu organismo receber aqueles pedaços, ou vírus atenuados, ou vírus morto, fragmentos do vírus, o seu organismo possa desenvolver uma imunidade contra aquele micro-organismo. Lógico, uma quantidade que não vai te causar a doença, pelo menos essa é a intenção, mas vai te levar, ou vai levar o teu corpo a trabalhar, gerando uma imunidade contra aquele elemento. Nós vivemos numa geração sem compromisso, que quer só flertar com Deus, só quer pedaços do Senhor, mas presta atenção, meu irmão, muitas vezes funciona como uma vacina, fragmentos da presença de Deus,
pode levar o teu corpo a produzir uma imunidade contra a presença de Deus. A gente vive numa sociedade, a gente vê tantos pregadores e até falsos profetas que ficam pegando fragmentos da palavra de Deus, muitas vezes aquelas palavras boas que afagam o ego, que te faz sentir bem, e muitas vezes deixam de pregar as exortações, as palavras que nos transformam, as palavras que nos exortam. Sim, a palavra de Deus é um banquete só, tem aquela parte que edifica, aquela parte que nos faz sentir bem, mas tem a parte também que nos confronta, tem a parte também que nos leva a mudar, e toda a palavra de Deus é para o nosso bem, toda ela é divinamente inspirada, toda ela é para te abençoar. Para de querer ouvir a palavra só pela metade. Para de querer ter a presença de Deus só através de fragmentos, só naquilo que lhe convém. Muitas vezes isso só vai te fazer ficar mais distante do Senhor. Jesus usa o exemplo de construir a casa. O que o salmista fala? Aquele que habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse sim vai descansar na sombra do Onipotente, esse sim vai ter segurança. Sim, todos nós vamos enfrentar chuvas, todos nós vamos enfrentar adversidades, mas aqueles que estão aqui edificaram sua casa sobre a rocha, fizeram da presença de Deus o lugar da sua habitação. Aí pode vir chuva, pode vir demônio, pode vir adversidade, nenhuma arma forjada vai prosperar. O inimigo vem por um caminho, ele bate em retirada por 7, nós permanecemos inabaláveis, em nome de Jesus. Mas para isso edifique a tua casa sobre a rocha. Interessante que o salmista fala, aquele que habita no esconderijo do, ele usa o termo esconderijo, um lugar secreto na presença de Deus. É legal ouvir isso porque no Antigo Testamento o Messias foi prenunciado, mas eles ainda não tinham a completa revelação de como o Messias viria, de como Jesus viria. O Senhor anunciou, mas ainda era um lugar secreto. Hoje nós sabemos que o único lugar que nós podemos estar na presença de Deus, o único lugar que nós podemos habitar na presença de Deus, é nesse lugar que era secreto, e foi revelado só lá no Novo Testamento. Porque o salmista não está falando de algo, ele está falando de alguém. Esse lugar secreto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é o lugar secreto lá na presença de Deus. É Ele que é o esconderijo do Altíssimo. É nele que, se você habitar, meu irmão, aí você vai ser inabalável. Mas você precisa habitar na sua presença. Você precisa ter compromisso com a sua presença. Você precisa ter aliança com a sua presença. O apóstolo Pedro foi um dos grandes apóstolos ali do Cordeiro, um dos líderes ali no meio dos 12 apóstolos. Segundo os estudiosos, provavelmente o mais velho ali dos apóstolos. Ele nos dá 2 exemplos interessantes que ilustram muito o que eu quero compartilhar nessa noite. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, depois que Jesus ele foi traído e ele foi levado preso, levado cativo, ele foi um dos únicos apóstolos, só ele mais um, que teve coragem de acompanhar Jesus. Ele foi até ali a casa do sumo sacerdote, que era o lugar onde Jesus seria julgado.
A Bíblia fala que ele, momentos antes, ele tinha jurado a Jesus que iria com Jesus até o fim. Jesus, cheio de amor, deu uma exortação a ele, falou: Pedro, hoje, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ele repreende Jesus como se ele soubesse mais do que Jesus. Nos assusta ouvir isso, mas tem muita gente agindo como Pedro até hoje, querendo dar lição de moral em Jesus. A Bíblia fala que ele tenta, e ele vai até a casa do sumo sacerdote. Só que tem algo no texto que é o diferencial, que determina o resultado que Pedro teve. A Bíblia fala que naquela noite, na hora da prova, na noite difícil, Pedro seguia Jesus de longe. Ele seguia Jesus a uma distância. A palavra distância é uma representação de pecado. A Bíblia fala que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Ele segue Jesus de longe, e ele já tinha andado com Jesus tempo suficiente para saber que Deus não quer ser um Deus de longe, Ele quer ser um Deus de perto. Se você quer a intervenção de Deus na tua vida, você não pode estar longe, você tem que estar perto. Mas a Bíblia fala que ele seguiu Jesus de longe, e por seguir Jesus de longe, ele experimentou as consequências da distância. A prova veio, e como que se ele tivesse edificado a sua casa sobre a areia, na hora da prova ele sucumbiu. Ele não praticou aquilo que ele tinha ouvido, e ele negou a Jesus. Mas o mesmo Pedro que trouxe esse exemplo negativo, ele também nos deu um exemplo extremamente positivo. Momentos lá atrás, em Mateus, no capítulo 14, a Bíblia fala que Jesus, ainda lá na Galileia, ele vira para os discípulos e diz: vamos lá para outra margem do mar. Era uma noite. A Bíblia fala que Jesus naquele momento mandou os discípulos ir, mas ele não foi junto, ele ficou olhando os discípulos irem. E os discípulos foram à noite, e de repente veio uma terrível tempestade, uma tempestade fora do normal, porque eles eram acostumados com tempestades, a maioria ali era pescador, vivia naquela região, mas aquela tempestade era algo fora do normal, que eles temeram pela própria vida. E a Bíblia fala que na hora mais difícil da tempestade, no meio da noite, naquele momento difícil, Jesus veio ao encontro deles andando por sobre as águas. E aí Pedro começa a ensinar a todos nós. Sabe qual é o melhor lugar para a gente estar no meio de uma tempestade? Sabe qual é o lugar que todos nós devemos estar no meio da tempestade? É aonde Jesus estiver. Quando eles ficam sabendo que era Jesus, Pedro, que não era bobo, já tinha aprendido a lição, ele vira para Jesus e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo andando por sobre as águas. Pode ser algo difícil, até impossível de fazer, ir até onde Jesus está, mas se Jesus está lá, eu vou para lá. Jesus vira para ele e diz: vem. Pedro, ele dá o primeiro passo, dá o segundo passo, e o impossível acontece. No meio da tempestade, Pedro também anda sobre as águas. E a Bíblia fala que lá perto de Jesus, Pedro se distraiu. Por um momento ele desvia o seu olhar de Jesus, ele tira o foco de Jesus, e ele começa a olhar os ventos contrários, ele começa a olhar a chuva, a tempestade. E o que acontece? Ele começa a afundar. Mas aqui que está o diferencial, presta atenção aqui. Pior do que ter momentos de dúvidas, pior do que ter momentos de fraquezas, é ter momentos de dúvidas e fraquezas no lugar errado.
pior do que ter momentos de incerteza é ter momentos de incertezas no lugar errado. Que ele estava no meio da tempestade, mas ele estava perto de Jesus. Ele estava enfrentando uma tempestade, mas seu alicerce estava sobre a rocha, o seu fundamento era a rocha. E sabe o que aconteceu no momento de incerteza, no momento ali da tempestade? Ele grita o nome do Senhor, e a Bíblia fala que por ele estar do lado de Jesus, Jesus estende a mão e levanta ele de volta para a superfície. Ah, meu irmão, o segredo é não seguir Jesus de longe, o segredo é seguir Jesus de perto. O segredo é não construir a casa sobre as areias desse mundo, mas é edificar a sua vida, edificar a sua família, edificar a sua casa sobre Cristo Jesus, que é a nossa rocha viva, que é inabalável. Ah, você vai enfrentar chuva, você vai enfrentar tempestade, mas você vai permanecer de pé, porque o teu provedor não vai sair do seu lado. E se você começar a afundar por alguns instantes, ele vai estender a sua mão e ele vai te trazer de volta para a superfície, em nome de Jesus.